Queridos irmãos e amigos que acompanham o canal da Igreja no Gama no YouTube, estamos aqui nessa noite para fazermos o fechamento de mais um livro do nosso projeto Livro na Minha Mão. Dessa vez a Igreja é de Deus. Que os irmãos puderam acompanhar conosco durante essas semanas seguidas os 5 capítulos anteriores desse livro, e agora o capítulo 6, o ministério de João. E todos nós fomos e estamos sendo muito ajudados pelo desfrute desse livro, que nos apresenta esse item crucial nos dias atuais, que é a igreja. Muito estratégico para Deus que nós ganhemos uma visão e uma prática genuína da igreja. Hoje esse item está tão banalizado em nossa sociedade, à nossa volta, até mesmo tão desacreditado. Mas a palavra de Deus apresenta uma visão, uma prática genuína da igreja. E isso precisa nos impressionar e mexer conosco, né? A igreja é muito estratégica para Deus, né? Quando olhamos para Mateus 24, quando Jesus profetiza a respeito dos tempos finais, ele fala a respeito da pregação do Evangelho do Reino, né? Capítulo 24, 14 de Mateus diz: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ó Senhor Jesus, essa pregação do Evangelho do Reino, que produzirá o fim, será e está sendo realizada pela igreja. Onde é que você percebe isso? Quando Jesus mesmo revela a igreja em Mateus 16, versículo 18, ele fala: também eu te digo que tu és Pedro, falando especialmente para Pedro como parte dessa edificação, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é o ator principal dessa obra de pregação do Evangelho do Reino. É exatamente esse item que Deus está produzindo. Essa edificação é produzida por meio de materiais que são alcançados, ajuntados por meio dessa pregação desse Evangelho. Em Mateus 28, no encerramento do livro, né, versículo 18, Jesus ele se aproxima dos seus discípulos, versículo 18, e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha só. Então, o enviar da igreja aqui para pregar esse Evangelho do Reino e produzir o fim. E o Senhor vai conosco. Ele está edificando a sua igreja. Irmãos, essa é a visão do que é a igreja. A igreja é responsável por essa consumação dos séculos. Ou seja, ela é um ator muito importante. Por isso nós temos que nos envolver diretamente nessa edificação. Jesus é o Senhor. Que visão, né? O livro A Igreja é de Deus, o nosso amado irmão Pedro Dong, ele vai nos apresentar uma descrição da importância da igreja no contexto da igreja em Corinto, baseado numa declaração feita pelo próprio apóstolo Paulo, né? Logo no início da carta. Vamos lá? Só relembrar vocês de maneira panorâmica desses 5 capítulos iniciais do livro, né? Já que estamos concluindo. No capítulo 1, versículo 2 de 1 Coríntios diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui Paulo se refere
a uma igreja que se encontra numa cidade chamada Corinto. E ele chama aquela igreja, a igreja de Corinto, como sendo a igreja que é de Deus. Logicamente que essa expressão se aplica à igreja no seu aspecto universal, e não apenas no aspecto local, né? Mas é uma expressão encorajadora, porque Paulo foi um apóstolo de Deus enviado para edificar a igreja, né? E ele percorreu várias cidades, países, continentes, né? Levando a cabo essa missão. E no tocante à igreja em Corinto, é bastante singular, porque esta igreja talvez tenha sido a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. Ali havia muitas divisões, problemas, conflitos, até mesmo uma resistência à autoridade do apóstolo Paulo, ele menciona aqui na carta. Mas ele olha para aquela igreja e diz: vocês são a igreja de Deus. Por quê? Porque a responsabilidade pela edificação da igreja é do próprio Deus, né? E no capítulo, versículo 11, ele reforça, né? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Tremendo, né? Fiel é Deus. Quem nos chama para fazer parte da igreja é o próprio Deus. E Ele está nos edificando juntamente com os irmãos. Essa era a característica da igreja em Corinto, apesar dos seus problemas, das suas lutas, é a igreja de Deus, né? Muito encorajador você olhar nessa perspectiva, né? Então o livro nos mostra também o quê? Que Deus olha para essa igreja como algo que Ele está produzindo para lutar pelos seus interesses, né? O próprio texto que nós lemos no capítulo 18 de Mateus mostra isso, que Jesus edificaria a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Isso mostra o quê? Que essa igreja está sendo edificada num processo de luta, de guerra, né? Então essa igreja é como se fosse o exército de Deus na terra, combatendo pelos seus interesses. Isso está repleto de figuras, né? No Velho Testamento, também no Novo Testamento, né? O próprio Israel de Deus, o povo de Israel do Velho Testamento, é uma figura desse exército que Deus estava produzindo, que Deus chamou para lutar pelos seus interesses, né? O livro de Números nos mostra isso, né? O livro nos mostrou, não temos como nós lemos aqui, né? Hoje, mas ali nos mostra a organização do exército de Deus em Israel, de maneira detalhada nesse livro de Números, né? Isso é interessante, porque a igreja hoje precisa, nesse processo de edificação, se formar como um exército. E o livro nos mostra o quê? A importância da organização dos serviços, né? A igreja precisa ter uma organização no sentido orgânico, né? Uma igreja onde todos os itens estão sendo edificados, não existe brecha, as portas do inferno não podem prevalecer, né? Então o Israel de Deus, ele tinha um arraial, né? Onde cada tribo tinha sua função, seu estandarte, e tudo funcionava para poder lutar contra o inimigo, né? Então na igreja cada membro é importante, cada membro tem sua função, seu serviço, e quando isso acontece, irmãos, a igreja é forte, é como um exército que combate e vence a batalha, né? Jesus é o Senhor. E o capítulo 3 e 4 nos mostra o quê? A comissão da igreja, que é a comissão final de concluir essa era. Então, quando nós vamos para Apocalipse capítulo 12, de 1 a 5, né? Nós vemos exatamente isso, que essa comissão tem duas partes. Por um lado, a comissão da igreja é o quê? É produzir o filho varão, uma parte forte, uma parte vencedora, né? E ali nesse capítulo mostra exatamente essa figura surgindo, sendo produzida de uma mulher, né? E em seguida fala da preparação do deserto, um ambiente, um lugar, que seria a segunda missão da igreja hoje, né? Isso tem um aspecto escatológico também, diz respeito a um período chamado da grande tribulação, onde um lugar será preparado para ser um lugar de proteção para a igreja. Ó Senhor Jesus, que visão! Tudo isso é o quê? É a igreja de Deus sendo edificada
e produzida nessa terra, né? Então, é isso que a palavra de Deus nos mostra sobre a igreja. Não é algo banal, não é algo simples, né? Mas é algo sólido, que está no coração de Deus e está sendo levado a cabo, né? Por meio de um ministério, né? Por isso que os capítulos 5 e 6, agora sim, depois desse voo panorâmico, né? O capítulo 5 e 6 vai nos mostrar o quê? A formação de um ministério e principalmente de uma identidade ministerial. Importante. Essa visão tremenda do que é a igreja precisa gerar em mim e você uma identidade forte. Nós não estamos aqui nessa terra brincando. Não podemos ser materiais soltos. Ó Senhor Jesus, Deus está produzindo a sua igreja na terra. E para isso existe um ministério que foi começado, iniciado pelo Senhor Jesus, passou pelos 12 apóstolos, né? Chegou até Paulo, alcançou João na parte final e chegou até nós hoje. Ó Senhor Jesus, precisamos ganhar uma visão desse ministério da nova aliança, que está levando a cabo a edificação da igreja hoje, nos envolver diretamente nessa causa, né? Jesus é o Senhor. Interessante que Paulo, vimos isso no capítulo 5 desse livro, né? Ele lutou por essa causa. Ele fez da edificação da igreja o sentido da sua vida. Ele de fato ganhou uma identidade com esse ministério da nova aliança, que é o ministério que edifica a igreja, né? E quando você olha para a igreja em Corinto, você vê isso. Ele mostra o seu encargo, né? E ele luta por essa edificação. Olha só o que ele diz aqui no capítulo 1, versículo 10 de 1 Coríntios. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ó Senhor Jesus. Paulo fala o que aqui? Ele fala de uma igreja, de uma edificação conduzida por um ministério em unidade. Porque ali havia muitos conflitos, muitas divisões, né? E mais à frente ele vai falar, capítulo 3, né? A partir do versículo 5, quem é Apolo, quem é Paulo, quem é Cefas, por quê? Porque havia preferência entre eles, e Paulo quis ajudá-los fortemente a perceberem que tudo provém de Deus. Olha só o versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então Paulo lutou fortemente para produzir a unidade da igreja, né? Tanto no seu aspecto local, aqui aplicado aos coríntios, como no seu aspecto universal, ou seja, um ministério que atuou em várias cidades, em vários campos, em vários continentes, lutando pela causa dessa edificação, né? O livro nos mostra de maneira bem clara também, o capítulo 19 de Atos, né? Vamos ver, acho que vale a pena, que estrategicamente o apóstolo Paulo se posicionou em Éfeso, né? Uma cidade da Ásia estratégica, e ali ele criou uma espécie de centro de obras. E o seu objetivo ali foi o quê? Estruturar um ministério de apoio para as igrejas, né? Visando produzir essa unidade, tanto em relação aos coríntios, como em relação às demais igrejas que estavam ali, né? Ó Senhor Jesus. Aqui fala, versículo 8, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Ou seja, existia o quê? Resistência ao ministério da Nova Aliança, que estava sendo levado a cabo pelo apóstolo Paulo naquele momento. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano.
Durou isso por um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia, não só ali daquela cidade, mas estrategicamente, ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Você percebe aqui o quê? Que Paulo estabeleceu uma espécie de centro de obras ali em Éfeso, E ali ele lutou pela causa da edificação, produzindo uma visão, uma identidade ministerial que abarcasse as igrejas como um todo ali, daquele continente de abrangência da edificação da igreja em toda a terra naquele momento, Senhor Jesus. Mas Paulo foi bem sucedido? Infelizmente não. Não temos como abordar isso nessa noite. Mas se você olhar nas cartas de Paulo, endereçadas a 1ª e 2ª Timóteo, e também Tito, você vê exatamente a condição das igrejas no final do ministério de Paulo. Uma situação muito negativa, onde os opositores se levantaram, onde Paulo chegou a dizer que todos da Ásia me abandonaram. Então a condição da igreja não era boa, inclusive a igreja em Éfeso. Então nesse momento Deus levanta o ministério de João, estrategicamente, como parte do mesmo ministério, Na verdade o ministério de João é o mesmo ministério de Paulo, é uma continuidade do ministério da Nova Aliança, Então João, na sua maturidade, na sua velhice, ele é levantado por Deus, E por meio desse ministério glorioso, de vida, Deus então restaura a condição das igrejas naquele momento, a partir de Éfeso. Quando você olha para livro de Apocalipse, para a gente poder entender o contexto aqui, no capítulo 2, que mostra a condição da igreja em Éfeso, antes da atuação do apóstolo João, Olha aqui, versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. Tinha coisas boas ali. E que não pode suportar homens maus. Então Paulo não foi em vão o trabalho que Paulo fez ali naquela região. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não os te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ó Senhor Jesus. Então a condição ali era o quê? Havia perdido o frescor da vida. O primeiro amor diz respeito a isso. Então Deus levanta João o quê? Para ir para aquela região e trabalhar uma espécie de remendar as redes por onde o amor havia se escoado, E João, na sua simplicidade, ó Senhor Jesus, ele trabalhou, e a condição dessa igreja melhorou bastante, Mudou completamente, E quando você chega ali nas suas epístolas, onde João escreveu no final do seu ministério, da sua carreira, ele escreve as 3 epístolas. Você percebe uma condição diferente daquela igreja. Na 3ª carta de João, quando ele escreve para Gaio, ele diz, amado, versículo 2, do capítulo único, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre. Olha só, sobremodo alegre. Essa carta foi escrita para as igrejas, para a igreja em Éfeso e para a região da Ásia ali, pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que essa de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, no final do ministério de João, o seu cuidado ali no centro de obras que foi Éfeso, E a partir dali, alcançando as igrejas da Ásia, espalhando pelos continentes, aquele continente asiático, talvez até a Europa, houve uma restauração da condição da edificação da igreja de Deus,
os filhos de Deus restauraram um andar na verdade, né? Que produziu grande alegria no apóstolo. Jesus é o Senhor. Então essa foi a função do apóstolo João, né? No final do processo de edificação da igreja na era dos 12 apóstolos, né? Agora, o que é mais importante nós ganharmos aqui? Ó Senhor Jesus. O ministério de João, apesar de ter sido pontual, ter sido levantado e usado por Deus num tempo determinado, né, no final da era apostólica, né, concluiu ali por volta de 90 anos após a morte de Cristo, né, apesar disso, esse ministério profeticamente continua. E isso nós vemos em João capítulo 21. E esse é o segredo aqui desse capítulo 6 do livro A Igreja de Deus. Versículo 21, capítulo 21 de João. No diálogo do Senhor Jesus com Pedro, ele disse: vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos, dito de que aquele discípulo não morreria, João não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Olha só, qual o significado dessas palavras? Na verdade, irmãos, o sentido dessas palavras de Jesus é que o princípio do ministério de João é o princípio que deve operar na era final. A maneira do Espírito agir no período de João é a maneira que ele está agindo hoje, né? Para restaurar a normalidade da edificação da igreja na terra e produzir os vencedores, produzir o filho varão, que nós vimos no capítulo anterior, produzir uma igreja que leva a cabo a sua comissão final de lutar pelos interesses do Senhor, contra os inimigos, de lutar pela pregação do evangelho do reino e trazer o Senhor de volta, né? Essa é a missão da igreja hoje, que é levada a cabo por meio do mesmo princípio do ministério do apóstolo João, né? Então, para terminar, quero destacar 3 características do ministério de João para os tempos atuais. Foram praticadas por ele e que precisam serem observadas por nós e também praticadas por nós hoje, né? Senhor Jesus. Primeiramente, vamos perceber qual é o foco do ministério de João, né? O foco do ministério de João é a vida e a simplicidade. Ó Senhor Jesus. Você não vai encontrar João enfatizando um viver cristão baseado em verdadeiros heróis, crentes extraordinários. Ó Senhor Jesus. João não dá ênfase em grandes milagres, apesar que milagres aconteceram no meio do seu ministério. João dá ênfase na vida e na simplicidade decorrente da vida. Ele não dá ênfase no conhecimento, que aliás é um grande problema na igreja até hoje. Começou na época de Paulo. Começou ali, Paulo lutou contra isso, mas ainda hoje a doutrina, o conhecimento, a letra da palavra sem vida é um sério e drástico problema na edificação da igreja. Olha só, João capítulo 5, versículo 39, o que diz? Palavras do próprio Senhor Jesus narradas por João aqui. Examinais as Escrituras para os religiosos da época. Eram pessoas que examinavam as Escrituras.
estavam envolvidos com a palavra de Deus. Porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Isso é uma séria advertência para nós, né? Conhecimento, a palavra sem a vida, mata. A letra, mata. Mas o Espírito dá vida. E ele fala logo em seguida aqui no capítulo 6, 63, né? Diz, o Espírito é o que dá vida, vivifica. A carne para nada aproveita. Conhecimento, a letra. Mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então essa foi a preocupação do apóstolo João desde o início. Levar os irmãos para a vida, para a simplicidade de vida. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse é um caminho precioso para nós hoje. Não ficarmos presos na busca do conhecimento que mata. Ó Senhor Jesus. Precisamos, na verdade, experimentar o próprio Cristo, a pessoa do Senhor existente na sua palavra, né? Ir ao Senhor para ter vida, ganhar o fluir do amor, o fogo, né? O queimar do Espírito dentro de nós, por meio da palavra de Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Outra característica importante, falei que ia falar de 3 características do apóstolo João, sobre o ministério, é a sua ênfase no crescimento espiritual, né? Que é o crescimento de vida também, né? Você dá ênfase na vida e também você cresce na vida, né? Que acontece como? Por meio das tribulações. Eu quero crescer em vida, eu quero ser um crente, alcançar o padrão que Deus tem para mim, a maturidade de vida, como o próprio apóstolo João alcançou na sua maturidade, né? Ele não foi sempre assim, ele passou pelos seus percalços também, né? Mas ele alcançou a maturidade em vida. Mas como é que isso acontece? Por meio dos sofrimentos, por meio de passar por tribulações. Se alguém está falando diferente, olha, não confie. Não existe crescimento em vida sem o quê? Sem experiências de tribulação, né? O princípio do operar da cruz, que está ali também em Mateus 16. Não vamos ler aqui, nós não temos tempo. Vamos partir logo para a leitura do livro de Apocalipse, capítulo 1. Vamos lá? Que é no próprio contexto da experiência do apóstolo João. Versículo 9 diz o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aleluia! Então João narra aqui sua própria experiência de passar por várias tribulações, uma situação de prisão numa ilha chamada Patmos. Mas existia uma causa que movia o coração do apóstolo, né? A palavra de Deus, o testemunho, a igreja, a edificação. Ele estava envolvido nessa causa, ele tinha uma identidade ministerial, né? Isso o motivou a prosseguir, a passar pelo sofrimento, e por meio do sofrimento obter o quê? O crescimento espiritual, que é o crescimento em vida, né? Jesus é o Senhor. Então o livro vai mostrar também para nós a experiência de Abraão e Ló, né? Ali no capítulo 13 de Gênesis, né? Quando Abraão escolheu as montanhas, né? Enquanto Ló escolheu a planície. A planície representa o quê? A vida fácil, tranquila. E as montanhas representam a vida difícil, as tribulações e os sofrimentos. No entanto, Ló foi se afastando do Senhor cada vez mais, enquanto que Abraão foi se aproximando do Senhor. Ele foi crescendo em vida por meio da experiência das montanhas, né, das tribulações. Então não fuja dos sofrimentos, aproveite as oportunidades, fortalece sua visão,
sua identidade, sua perseverança. Ó Senhor Jesus, aplique o seu viver na edificação da igreja, né? E assim você vai crescer em vida por meio das tribulações. Essa é uma característica também da ênfase do apóstolo João no seu ministério. E por fim, né, João nos ensinou a quê? A identificar o canal do falar de Deus. Isso é um princípio importantíssimo. Porque Deus fala, Deus realiza a sua obra, a sua edificação, Ele mesmo está edificando a sua igreja. Mas Ele usa os homens, Ele usa o canal para poder levar a cabo essa obra, né? E aqui mesmo em Apocalipse, capítulo 1, voltando um pouquinho na página anterior, João mostra isso para nós, capítulo 1, versículo 1. Ele diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus nos deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando-o por intermédio do seu anjo, notificou ao servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Glória ao Senhor. Percebe aqui a maneira como Deus fala? Ele fala para o servo, e o servo fala para os servos. Então tudo que está para acontecer, toda a revelação, todo o mover de Deus, toda a obra que Deus está realizando na terra, tem um canal por meio do qual Ele se manifesta, né? Ele se expressa. Essa figura também podemos identificar lá em Números. Eu falei para vocês sobre Números, né? No início, a figura do exército de Deus, né? Então, aqui está carregado de princípio. Quero ler só um versículo aqui, capítulo 9, versículo 18 de Números, que diz o seguinte: segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam, por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Permaneciam acampados. Figura tremenda, né? Aqui mostra o quê? A maneira como ele se movia. Tinha uma nuvem ali, que os conduzia a hora de sair, a hora de parar, né? Essa nuvem se transformava numa coluna de fogo à noite, de dia era uma coluna, era nuvem de dia e fogo à noite, né? Era um mandato, uma direção, uma ordem. Ó Senhor Jesus. Isso garantiu o quê? O encabeçamento de Deus sobre o seu povo, né? E a bênção de Deus sobre o seu povo. Ó Senhor Jesus. Que visão tremenda, né? Então essa igreja que é de Deus não é um monte de materiais soltos, mas existe o quê? Um encabeçamento espiritual, né? Ó Senhor Jesus. Mesmo princípio do livro de Efésios, vamos ler aqui, estamos quase concluindo, capítulo 1 de Efésios, versículo 9, diz o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Olha só, a revelação de Deus, o mistério sendo desvendado, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de convergir nele. Essa palavra convergir é o mesmo sentido de encabeçar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, né? Final dos tempos, a era da igreja, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Então tudo vai ser encabeçado em Cristo. Mas como é que ele faz isso? Versículo 22 fala: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então a igreja é o canal por meio do qual Deus vai encabeçar todas as coisas. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus é o Senhor. Que visão gloriosa, né? Se eu e você hoje permanecemos debaixo desse encabeçamento de Cristo na igreja, sendo edificados nessa casa espiritual, irmãos, que tremendo. Olha, todas as coisas à nossa volta serão o quê? Serão encabeçadas, ou seja, serão submetidas ao nosso
comando, a nossa autoridade, né? Ou seja, a igreja vai exercer a autoridade de Deus na terra, por meio do encabeçamento de Cristo, né? E isso é ser a igreja de Deus, né? Que visão, né? Capítulo 4 ainda mostra isso. E nós? Onde é que nós entramos aqui? Não podemos ser materiais soltos. Hoje existe a chamada, o chamado cristão desigrejado. Isso é muito perigoso. Não caia nessa falácia. Nós precisamos dessa esfera da igreja que nos coloca debaixo do encabeçamento de Cristo, num corpo que está sendo edificado na terra. Olha só. E aqui mostra claramente, capítulo 4, 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só, você quer chegar naquela plenitude de Efésios 1? Todos precisamos chegar, todos, até que todos cheguem. Como é que isso acontece? Aqui fala, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, material solto, desigrejado, e levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha com que induzem, e pela astúcia, artimanha dos homens, e pela astúcia com que induzem aos erros. Aqueles mesmos que estão indo ao Jesus, que estão examinando as Escrituras, que estão conjecturando as Escrituras, mas não ganham vida. Os mesmos que foram a Jesus, em João 5, né? Mas quanto a nós, o que fazer? Seguindo a verdade em amor. Olha só, a restauração do primeiro amor, né? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O que Paulo viu, claramente escreveu aqui, João praticou. João levou os santos a viverem isso, a igreja vê isso. João restaurou essa condição por meio de um trabalho, né, de edificação e labor em amor, né? E o resultado está aqui, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Jesus é o Senhor. Isso é o quê? Isso é ser a igreja de Deus na terra. É você viver intensamente essa esfera de edificação. Ter uma identidade forte. Nós somos pedra e estamos sendo edificados juntos, encabeçados em Cristo, reconhecendo o canal de Deus, aqueles que Deus o Senhor coloca à nossa frente, para nos trazer a sua palavra, o seu encabeçamento. Ó Senhor Jesus, todos nós como corpo vamos sendo ajustados e edificados. Isso que Paulo queria levar os coríntios a alcançar, a praticarem. Esse era o coração de Paulo, a luta de Paulo para com os coríntios, né? E para com as igrejas daquela região. E muito ele não conseguiu alcançar, mas graças ao Senhor que veio João, com essa visão tremenda, simples, e restaurou todas as coisas. Ó Senhor Jesus, o caminho está pronto, é só nós tomarmos essa revelação e praticarmos em nosso viver. Jesus é o Senhor. O Senhor possa nos encorajar, no meio dessa palavra, dessa leitura, de fato, a buscarmos esse viver da igreja que Deus está produzindo na terra hoje, né? Nós vamos fazer parte dessa edificação. Amém? Jesus é o Senhor.